Oi, gente, bora lá para mais uma aula, mais um vídeo. Hora de estudo, página 48. Texto para as questões de 1 a 6. Jogo da forca, você já deve conhecer, né? Número de participantes, 2 jogadores, idade a partir de 6 anos, material, lápis e papel. Como jogar? 1. Escolha um tema, animais, objetos, cidades. 2. Escolha um segredo, sua palavra e façam traços na mesma quantidade que as letras da palavra. Decidam, por qualquer critério, podendo ser no par ou ímpar, quem começará o jogo. 4. O primeiro jogador diz uma letra. Caso não conste na palavra escolhida pelo adversário, este deverá iniciar o desenho do enforcado. 5. Cada jogador tem direito a dizer apenas uma letra, sendo a próxima jogada do adversário e assim sucessivamente. 6. Se quiser, na sua vez de jogar, você pode arriscar e falar a palavra completa. Se acertar, ganha o jogo, por antecipação. Porém, se errar, vão 2 partes do boneco para a forca. Vencedor. Aquele que conseguir descobrir a palavra do adversário antes de o desenho estar completo ou ser o primeiro a completar o desenho do oponente. Então, 1. Que partes esse texto apresenta? E qual que é a função delas? Então, o que nós temos aí nesse texto? O que ele tem aí nesse texto? Você vai colocar as informações. Então, que partes esse texto apresenta? Olha lá, tem várias partes, ó. Aí você vai colocando, você vai marcando que partes que tem. 2. Não esquece de colocar qual que é a função delas, para que elas servem. Todas essas informações que tem aqui, para que elas servem? Tá? Então, vamos lá. 2. Quais das palavras a seguir também poderiam ser usadas para nomear a parte das regras? Então, qual dessas palavrinhas a gente pode usar para nomear as regras? Então, tem 2 aqui que você pode marcar. 2 opções, tá? E vai ficar só uma sem poder marcar. 3. Por que a parte como jogar tem itens numerados? Por que será que tem números lá nessa parte aqui de como jogar? O que significa isso? 4. Os verbos estão flexionados no plural. Por quê? Por que os verbos no texto estão no plural? Você vai explicar aqui na 4. 5. Qual é o modo verbal predominante? Considerando o gênero, explique por que esse modo predomina no texto. Então, qual que é o modo verbal aqui, gente? Esse modo está no imperativo, está no subjuntivo ou está no indicativo? É isso que você vai marcar aqui. Então, considerando o gênero, explique por que esse modo predomina no texto. Então, por que, por exemplo, foi usado o modo indicativo? Por que, por exemplo, foi usado o subjuntivo? Por que, por exemplo, foi usado o imperativo? Para que serve cada um deles? Então, você vai me dizer qual é o modo verbal e por que ele é usado, aqui na 5. 6. O texto sugere um critério para determinar quem começa jogando. Que critério é esse? Então, o que ele pede lá para decidir quem vai começar o jogo? B de bola. Indique outro critério possível. Então, que outra coisa a gente pode usar além do que foi falado aqui lá no texto? Que outro critério a gente pode usar para começar o jogo? 7. Releia o item 4. O primeiro jogador diz uma letra. Caso conste na palavra escolhida pelo adversário, este deverá iniciar o desenho do enforcado. A. Qual é a função da expressão primeiro jogador? Se refere a quem esse primeiro jogador? Qual que é a função da expressão primeiro jogador? O que ele quer dizer com isso? É o que você vai colocar aqui na A. B. A que palavra ou expressão anterior o pronome este se refere? Então, a palavra ou expressão, essa expressão aqui, ó, este, se refere a quem? É o que você vai colocar aqui na B. C. Reescreva o trecho. Este deverá iniciar o desenho do enforcado, substituindo a locução verbal por uma forma verbal equivalente. Então, você vai substituir este por outro termo que seja
parecido, ou seja, tem o mesmo sentido. Como é que a gente pode fazer isso? O que você poderia colocar no lugar de este, aqui na C? Vamos lá. Reescrevo, só confirmando, reescrevo o trecho. Este deverá iniciar o desenho do enforcado, substituindo a locução verbal. Então, qual que é a locução verbal aqui? Olha lá, em vez de você colocar este deverá, você pode colocar outro trecho aqui. Este, que outra palavra eu posso colocar no lugar de deverá? Então, este, posso colocar o quê? Iniciar o desenho do enforcado. É isso que você vai colocar aqui. D de dado. Por que o autor preferiu utilizar uma locução verbal em vez de uma única forma verbal? Apresente uma hipótese. Então, por que será que ele usou uma locução verbal? Locução verbal é quando tem duas palavrinhas em vez de uma. Então, apresente uma hipótese. Por que ele usou aqui este deverá? Por que ele não usou apenas um termo? Deverão iniciar, por exemplo. Por que ele usou duas? Então, você vai colocar aqui, apresentar uma hipótese. Qual que é o significado da palavra sucessivamente no contexto? O que significa isso? Sucessivamente. É só explicar aqui na E. Vamos lá para a próxima. Tem outro textinho aqui. Leia o texto. Olha lá, instruções para chorar. Acho que ninguém precisa, né? Deixando de lado os motivos, atenhamos-nos à maneira correta de chorar. Ixi, será que tem alguém chorando errado, hein, gente? Entendendo por isso, um choro que não penetre no escândalo, que não insulte o sorriso com sua semelhança, desajeitada e paralela. O choro médio ou comum consiste numa contração geral do rosto e num som espasmódico, acompanhado de lágrimas e músculo. Este, no fim, pois o choro acaba no momento em que a gente se assoa energicamente. Para chorar, dirija a imaginação a você mesmo. E se isto lhe for impossível, por ter adquirido o hábito de acreditar no mundo exterior, pense num pato coberto de formigas, ou nesses golfos do Estreito de Magalhães, nos quais não entra ninguém nunca. Quanto o choro chegar, você cobrirá o rosto com delicadeza, usando ambas as mãos com a palma para dentro. As crianças chorarão esfregando a manga do casaco na cara, e de preferência num canto do quarto. Duração média do choro, 3 minutos. Vamos lá, 8. Este texto literário simula um determinado gênero de texto. Que gênero é esse? Ele está ensinando o que aí, gente? Então, isso seria o quê? É só colocar aqui. Que característica desse gênero o texto mantém? Então, qual a característica do gênero? Que gênero que é esse, hein? Que tipo de texto é esse? Aí você vai colocar aqui. Que característica desse gênero o texto mantém? Então, ele está falando sobre o quê? É só colocar aqui. O que ele está ensinando esse texto? Vamos lá. C. Por que se pode afirmar que realmente não se trata de um manual de instruções? Então, esse texto é um manual de instrução? Você vai colocar aqui, por que se pode afirmar que realmente não se trata de um manual de instrução? Alguém precisa, gente, de manual de instrução para chorar? Então, você vai escrever aqui. 9. No primeiro parágrafo, o autor diz que quer ensinar a maneira correta de chorar. Escreva com suas palavras a definição dada pelo autor para choro correto. Então, o que ele diz aí que é um choro correto? É o que você vai escrever aqui, segundo o texto. Pegue os trechos. 10. Atenhamos-nos à maneira correta de chorar. Quem é o destinatário da ordem dada? Então, ele está falando com quem? Atenhamos-nos à maneira correta de chorar. Quem é o destinatário da ordem dada? Então, é destinado a quem essa fala?
B, como você identificou o interlocutor nesse texto? Então, como que é possível saber que o destinatário, por exemplo, é o interlocutor? Olha lá, já estou te ajudando, hein? Então, como você identificou o interlocutor nesse trecho? Como que a gente sabe que está falando com o interlocutor aqui? Pelo que a gente consegue? É só escrever aqui, na B de bola, ok? E aí terminamos o capítulo, continuamos na próxima gravação, ok? Então, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!